Tá gravando. Vamos. Boa noite a todos. Desculpa aí o meu atrasinho. Eu não estou em casa. E os slides que eu tinha preparado especificamente para essa aula não estão aqui comigo, né? Mas não tem problema, porque eu dei aula sobre esse assunto na escola faz pouco tempo e eu vou usar os slides de lá. Mas eu vou postar no Google Sala de Aula de vocês, eu posso postar os dois, o que eu estou usando para dar aula e os slides que eu preparei são certos, o conteúdo é o mesmo, não vai ter muita diferença. Antes de começar, eu pensei em dar um recadinho, enfim, conversar com vocês um pouquinho, porque eu me lembro que a primeira aula foi no dia 4 de maio, né? Que é o dia dos fãs de Star Wars, né? May 4th, parece com May the Force be with you. E aí os fãs de Star Wars usam essa data. E aí eu brinquei, né? Aproveitem, assistam Star Wars, sei lá o que, sei lá o que. É importante que vocês, enfim, façam outras coisas além de ficar exclusivamente estudando, porque o que vai determinar agora não é mais o tempo que vocês gastam fazendo coisas, mas sim o olhar que vocês têm para as coisas que vocês fazem. E eu vou dar um exemplo bastante concreto. Está acontecendo a Eurocopa 2020 agora. Não sei quem aí gosta de futebol, mas eu acho interessante, não estou acompanhando todos os jogos, mas de vez em quando eu vejo. E hoje mais cedo teve, quer dizer, ainda está rolando, né? Deve estar na prorrogação ainda, que estava empatado, o jogo da França com a Suíça. E eu sempre aprendi, né? Quer dizer, não sempre aprendi, mas quando eu era mais nova, o pessoal falava, né? Os franceses, eles são europeus, eles têm olhos azuis, eles são românticos. Para falar francês tem que fazer biquinho. E a França é considerada um dos países mais racistas da Europa. Mas eu ia convidar vocês, se vocês forem assistir algum jogo da França, dá uma olhadinha na escalação da França, dá uma olhadinha nos jogadores. Pogba, Mbappé, né? Sisudo. Dá uma olhada nesses nomes, dá uma olhada na cor da pele dos jogadores franceses, né? Sabendo que a França é considerada um dos países mais racistas da Europa. Por que no futebol esse pessoal é aceito? Talvez em outros espaços não. Também teve a Liga das Nações, acabou ontem, foi domingo, acabou ontem, né? Afinal foi Brasil e Polônia, o Brasil levou o título. Mas a disputa do terceiro lugar foi entre França e Eslovênia. Dá uma olhada também na escalação do time da França de vôlei, né? Shimeneev, Ingapet. Esses nomes não é para fazer biquinho, não. Né? E o pessoal, cabelo bem caracoladinho, cor de pele escura. Então, quando vocês estiverem assistindo, né, futebol, dá uma pensada nisso, né? Futebol, qualquer outra coisa, né? Como eu disse, o que vai determinar agora, daqui até a faculdade de vocês, o futuro profissional, não é mais necessariamente o tempo que vocês gastam fazendo as coisas, mas o olhar que vocês têm para as coisas que vocês fazem, tá? E aí eu faço esse convite. Bom, ciências humanas não é minha área, não vou entrar nessa discussão. A gente tinha combinado que a aula de hoje era para falar, né, sobre compostos inorgânicos, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse slide eu acho que não tem óxidos, mas a gente conversa sobre eles. A gente vai falar sobre propriedades e nomenclatura, a gente vai falar sobre reações de neutralização, e aí a gente dá uma palhinha em estequiometria, se não ficar muito tarde, tá ok? Bom, a gente pode começar então. Quando eu penso, né, numa aula para falar sobre classificação de compostos orgânicos, quando eu estou na escola, eu começo mostrando alguns livros, né? Pego uma meia dúzia de livros e peço para os alunos classificarem esses livros, né? E aí, normalmente, eles classificam como, sei lá, capa mole e capa dura, ou então livros de ficção, livros de não ficção, livros que são cobrados no vestibular, livros que não são cobrados. E aí depois eu peço para eles classificarem de novo, usando outra categoria, e eles classificam, tal. Por que essa brincadeira, né? Por que perder tempo? O aluno perguntou isso uma vez. Por que perder tempo fazendo isso? Porque muitas vezes eu começo uma aula de classificação de compostos inorgânicos e o aluno não vê utilidade em classificar coisas, né?
Então, por isso essa conversa inicial, né? Para que classificar coisas? Primeiro, para a gente organizar, né? Para a gente, enfim, conseguir colocar as coisas em categorias ajuda a gente a enxergá-las de algum modo, né? Porque se aquela coisa, seja um livro, seja um composto inorgânico, está numa categoria, ela está numa categoria porque ela tem alguma característica que a coloca naquela categoria, né? Então, aqui tem alguns compostos, eu estou seguindo o pointer porque eu não estou direto no PowerPoint, mas aqui do lado vocês estão vendo alguns compostos, né? E aí, enfim, se tivesse meus alunos, eu perguntaria, tal, algum desses compostos é familiar, que tipo de compostos vocês conhecem por nome, enfim, alguns poderiam falar que temos ácidos, que temos bases, que temos sais, mas a gente vai conversar um pouquinho mais agora, né? O ácido, então, ele é um composto, a primeira classificação de ácido, né, que se teve no século XX, a característica principal do ácido era ter o seu gosto azedo, né? Então, os cientistas provavam, se tivesse gosto azedo, classificava como ácido. Se tivesse algum outro gosto, a gente vai ver as outras categorias. O problema é que a maior parte dos ácidos só pode ser provado uma vez, né? E aí, fica imaginando, a pessoa prova e fala, tem gosto azedo. Precisamos pensar em outras formas de se determinar se um composto é ácido ou não, né? Além do gosto. Bom, além do gosto azedo, o ácido tem pH baixo, né? Então, pH abaixo de 7, 7 é considerado neutro, né? A escala vai de 0 a 14, vai de 0 a 14 porque a gente definiu que a escala vai de 0 a 14. Então, se vocês receberem alguma notícia falando que compostos com pH 22 ajudam a combater a Covid, vocês podem, a gente ainda vai ter uma aula sobre pH, mais próximo do Enem, mas vocês já podem fazer uma pausa, peraí. A escala que foi determinada para o pH vai de 0 a 14. Não tem como o pH estar acima disso ou abaixo. Existem exceções, a gente vai conversar sobre elas, mas 22 é uma exceção muito grande, não vai chegar lá não. O ácido, assim como a base, é um composto que ioniza em água, são compostos que conduzem corrente elétrica. E bons para destruir provas criminais é uma brincadeira, tá, gente? A gente vai ver nessa aula que não necessariamente a acidez tem relação com a corrosividade de um composto, né? Com a força do átomo. E Arrhenius e Bronsted-Lowry são dois nomes que, se vocês não viram até agora, vocês irão ver. Muito bem. A definição de ácido, segundo Arrhenius foi o primeiro cara que chegou e falou, galera, não dá pra gente ficar provando as coisas para saber se elas são ácidos, se são bases, né? A gente precisa ter uma definição formal de o que são esses compostos, né? E aí ele definiu ácido como um composto hidrogenado que, quando dissolvido em água, libera H+, né? Como único tipo de cátion. Fazendo um parênteses aqui, outro dia, não era eu que estava dando aula, mas era um outro professor, e aí ele estava falando de bioquímica, aí ele falava, o próton sai daqui e vai para lá. E aí o aluno falou, mas como assim, professor? Eu aprendi que as ligações químicas, elas se dão, e as reações químicas, elas se dão só na eletrosfera, a gente já falou de reação química, né? Só se dão com os elétrons, você não pode arrancar o próton do núcleo do átomo para fazer uma reação. E aí a gente tem que fazer uma pausa, falar, não, peraí, quando eu falo próton, eu tô falando H+. Lembra que o hidrogênio, o número dele é 1, né? O número atômico dele é 1, ele só tem um elétron. Se ele tá positivo, se ele é um cátion, é porque ele perdeu um elétron. Se ele só tinha um, ele perdeu o único elétron que ele tinha, o núcleo dele só tem um próton, né? Ele não tem nêutron. Só um próton e elétron. Se ele perde esse elétron, ele pode ser chamado de próton. É nesse sentido, né? Que tem um próton caminhando para um lado e para o outro. Fecha parênteses, né? Muito bem. Então, o ácido vai ser o composto, segundo Arrhenius, que, quando dissolvido em água, libera H+, como o único tipo de cátion, né? Qualquer hidrogênio que está dentro de um composto pode ser liberado como H+? Não, apenas um hidrogênio, que é chamado de hidrogênio ionizável, ou seja, um hidrogênio que pode se formar um íon. Se o hidrogênio está numa ligação muito forte, dentro de uma cadeia orgânica, principalmente, ele não vai ionizar, tá bom? Uma outra característica importante do ácido é que a cisão vai ser
heterolítica. O que isso significa? Que quando o hidrogênio sair, ele vai deixar os seus elétrons no composto, tá? Heterolítico é justamente isso. Hétero, então, vem de diferente. Quando existe uma cisão heterolítica, a gente diz que a ligação ela não foi quebrada igualmente. Se ela fosse homolítica, né, a ligação tem dois elétrons envolvidos numa ligação química, se ela fosse homolítica, iria um elétron para cada lado, formaria um radical. Não é isso que está acontecendo, né? A gente vai ver radicais lá para frente quando a gente for falar de reações orgânicas, mas no ácido não é isso que está acontecendo, né? Todos os elétrons estão ficando na cadeia e o hidrogênio está saindo sozinho, por isso que é heterolítica, tá? E essa ionização pode acontecer em etapas, né? Se eu tiver mais de um hidrogênio ionizado, pode sair um hidrogênio, pode sair outro, pode sair outro. Por exemplo, o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, esses 2 hidrogênios são ionizáveis. Então, vai sair um primeiro hidrogênio, que vai formar o HSO4-, porque menos porque o elétron ficou na cadeia. E depois vai sair um segundo hidrogênio, né? Vai formar só o SO4-, só isso. O SO4 2-, né? Vão ficar os 2 elétrons na cadeia. Essa página 142 é da apostila lá da escola, eu vejo se eu escaneio e coloco lá no Google Sala de Aula, deve pipocar algumas coisas aqui que eu peço para os alunos lerem. Enfim, o que pipocar eu escaneio e coloco lá no Google Sala de Aula para vocês, tá? Muito bem. Quando a gente fala de ácido, também tem um outro ponto muito especial, né? Se esse H+ sair em um meio aquoso, sair da cadeia onde ele estava, da molécula onde ele estava, em um meio aquoso, vai formar algo que a gente chama de hidrônio. O hidrônio é o H+ em água. Quando ele estiver em água, ele não vai ficar sozinho, a água lá sozinha e o H+ aqui sozinho do outro lado. Eles vão se juntar, formando o hidrônio, que é o H3O+. A estrutura dele está aqui embaixo, tá? Então, esse H+, ele vai necessariamente se unir com a água, formando esse composto aqui, que é chamado de hidrônio, tá? E aí, aqui tem algumas reações que se mostra claramente a formação do hidrônio, né? Então, aqui você tem, por exemplo, ácido clorídrico mais água, formando o hidrônio mais o cloreto, tá? Essa é a representação correta. Se você quiser falar que forma H2O mais H+, mais Cl-, errado. Eu não acho que o corretor do vestibular possa te dar necessariamente errado, mas com certeza ele não pode te dar certo, né? Talvez ele faça vista grossa ali. A representação correta toda vez que você tem água é colocar o H+. Se não se falar que o sistema é aquoso, você, enfim, pode ignorar a existência do H+, mas não é o caso, tá? No caso das nossas reações químicas, ele está reagindo diretamente com a água. Lembrando, observação importante, nossas reações estão balanceadas, tá? Então, a mesma quantidade de átomos de reagentes está nos produtos. Muito bem, né? E aí teve o Arrhenius fazendo essa proposta para a classificação dos ácidos. Essa proposta durou bastante tempo. Mas um tempo depois vieram 2 caras, o Bronsted, eu não lembro exatamente de onde ele é, mas ele é europeu, com certeza. Bronsted e o Lowry, ele é um americano. O que aconteceu? Os dois propuseram a mesma teoria e os dois não se conheciam. E eles propuseram a mesma teoria mais ou menos na mesma época. Então a teoria ficou chamada de teoria de Bronsted-Lowry, né? Resolveram homenagear os dois. Em alguns livros vocês vão encontrar só teoria de Bronsted, em outros vocês vão encontrar só teoria de Lowry. Se o livro for editado nos Estados Unidos, provavelmente vai ser só teoria de Lowry. Mas, tipicamente, a comunidade química homenageia os dois, tá? E qual é a teoria do Bronsted-Lowry? É que você não vai chamar de ácido só aquilo que libera um H+. Você vai chamar de ácido qualquer composto que doe hidrogênio para outro composto numa reação química, tá? Então, aqui nós temos 3 reações químicas. Enfim, se nós tivéssemos mais alunos, eu ia pedir para vocês conversarem. Como estamos só com uma, não vou fazer isso com ela. Mas aqui nós temos o HCl e o NH3, né? Esses compostos juntos formam o amônio mais o cloreto.
O HCl, ele vai ser considerado ácido tanto na teoria do Arrhenius, passando um avião aqui, o HCl ele vai ser considerado um ácido tanto segundo a teoria do Arrhenius, quanto segundo a teoria do Bronson-Lowry. Veja, ele está doando esse hidrogênio aqui para a amônia, para formar o amônio, e sobra o cloreto, né? Mas aqui nessa outra reação a gente tem água. A água é quem está doando o hidrogênio para esse composto orgânico aqui, e vai sobrar só um hidrogênio e um oxigênio, né, que é o OH-. Nesse caso, o ácido é a água, tá bom? A água não é considerada um ácido segundo a teoria do Arrhenius, mas segundo a teoria do Bronson-Lowry, ela se classifica. Já na reação de baixo, a água está recebendo hidrogênio. Então, o ácido carbono, esse ácido aqui é o ácido do vinagre, meu Deus do céu, metanoico. Esse ácido aqui, etanoico, desculpa, são dois carbonos. Esse ácido aqui, então, ele vai ser nosso ácido, e a nossa base, já vamos chegar na base, a nossa base vai ser água, porque ela vai estar recebendo esse próton aqui, que está ligado ao C-OH, tá bom? Muito bem, então, para mostrar para vocês que quando a gente fala de classificação de compostos inorgânicos, as classificações podem ser mais de uma, tá? Também tem a teoria do Lewis, que eu não vou abordar aqui, mas ela fala especificamente sobre transição de prótons, mas tipicamente os vestibulares gostam da teoria do Arrhenius, principalmente para a primeira fase. Já havia a teoria de Bronson-Lowry aparecendo na segunda fase, mas só uma vez. Tá? Mas é importante para vocês verem que existe mais de uma teoria, mais de um tipo de classificação. Né? As coisas não são tão preto no branco assim. Às vezes você precisa avaliar a situação, a reação química. Peraí, que tipo de classificação você está usando, qual é a reação química, para você determinar o que é uma base, tá? Os ácidos também podem ser divididos em oxigenácidos e hidrácidos. Isso é uma classificação, mais uma vez, existem nos vestibulares, ou existem nos livros didáticos, tá? Os vestibulares, como são baseados em livros didáticos, acabam trazendo, mas não é uma classificação muito comum na química, né? Mas, vamos lá. Se não tiver oxigênio, né, ele vai ser considerado um hidrácido, e aí você vai dar o nome do ácido de elemento mais hídrico. Ácido, nome do elemento, mais o sufixo hídrico. Se for um composto com oxigênio, você vai colocar só o sufixo -ico, tá? Você pode colocar também alguns prefixos, né? Que prefixos são esses? Bom, você tem um composto específico, como, por exemplo, o ácido clorídrico, né? Se você tiver o NOx, a gente ainda não viu NOx, mas quando a gente ver, a gente retoma. Mas se alguém já tiver visto, quando você tiver o NOx acima do que é considerado mais comum, você pode colocar o prefixo per. Quando você tiver o NOx abaixo do que é considerado mais comum, você pode colocar o prefixo hídrico, hipo. E orto, metro, piro, sinceramente, na prática a gente não usa, mas estou só contando para vocês que vai colocar lá no vestibular ácido orto clorídrico. Enfim, o que a gente quer dizer foi formado um ácido oxigenado, né, como está dito aqui, né, um ácido com oxigênio, e foi desidratado, né, foi retirado uma água. O que sobrou ainda é um ácido? Bom, se ainda é um ácido, você pode colocar os prefixos orto, meta e piro. Na prática, muito difícil de ser utilizado, mas colocar no vestibular, você sabe do que está falando, tá? Falamos sobre ácido. Mais uma observação importante quanto a ácidos, né? Eu falei que a corrosão do ácido a corrosão de um composto não está relacionada, primeiro, com a classificação que ele tem, segundo, com a força que ele tem, tá? Então, uma questão que apareceu uns 3 anos seguidos no vestibular, depois sumiu, quem sabe volte, mas perguntava: o HF não é considerado um ácido forte? Ácidos fortes são considerados os ácidos que têm
oxigênio. Como é que o HF pode não ser um ácido forte e ainda assim ser o ácido mais corrosivo que nós conhecemos, né? Então, vocês veem aquelas cenas de série criminal, né? Que o ácido foi lá e corroeu totalmente a carne, tal. Se a série tiver o mínimo de lastro na realidade, vai falar que aquilo foi um HF, né? Como isso é possível? Bom, isso é possível porque a força e a capacidade de corrosão não são coisas relacionadas, tá? Nem mesmo a classificação. Não engano, então a gente vai ver que base também é um composto que tem bastante corrosibilidade, tá? Muito bem. A base, então, ela vai ser o oposto do ácido. Ela vai ter um gosto astringente. Tem gente que não sabe o que é astringente. Eu sempre recomendo comer uma banana verde ou um caqui verde. Caqui é melhor. Quando o caqui é bem verde, ele trava, né? Conforme você vai comendo, você vai sentindo travando essa região do maxilar. Aquele gosto, aquela sensação de que trava é o que nós chamamos de gosto adstringente. O pH, então, está acima de 7. Eles também, assim como os ácidos, ionizam em água e conduzem correntes elétricas. Também são bons para descobrir provas criminais, né? Nesse sentido, né, de que podem ser compostos muito corrosivos, se o pH for muito baixo ou muito alto. E também tem a teoria de Arrhenius e a teoria de Brocken-Lowry para isso, tá? Então, a base é um composto, segundo Arrhenius, que dissolvido em água libera OH- como único tipo de ânion. Lembra? É o oposto do ácido. O ácido liberava H- como único tipo de cátion. Agora, a base vai liberar OH- como único tipo de ânion, tá? A cisão também é eletrolítica, tá? Então, mais uma vez, a quebra da ligação química, os elétrons vão ficar para um lado e para um lado só da reação. No caso do ácido, os elétrons ficavam na molécula e o H+ saía sem elétrons. Nesse caso, ao contrário. O que vai sair, que é o OH-, segundo a teoria do Arrhenius, vai ficar com os elétrons. A cisão vai ser heterolítica do mesmo jeito, tá? Vai formar um cátion qualquer no sentido de que vai formar o cátion que estava relacionada com a base, e o ânion vai ser a hidroxila sempre, tá? A nomenclatura das bases ela é mais simples do que a nomenclatura dos ácidos, né? Vai ser sempre hidróxido de alguma coisa. E esse alguma coisa é o nome do metal que está formando a base, tá? Segundo Browson-Lowry, a base vai ser o composto que vai receber o hidrogênio numa ligação química, numa reação química, né? Então, se o ácido, segundo Browson-Lowry, era o composto que doava o próton, a base vai ser o composto que recebe o hidrogênio, né? Então, perceba que o Browson-Lowry não está preocupado com o OH-, está preocupado com o hidrogênio. Então, mais uma vez, as mesmas reações químicas que a gente viu lá atrás. Esse composto aqui vai ser a base, porque ele vai receber esse hidrogênio. Esse composto vai ser a base, porque vai receber o hidrogênio da água. Na reação de baixo, se na reação de cima a água foi ácido, na reação de baixo a água vai ser base, né? Então, diferente de Arrhenius, que você pega os compostos e você consegue avaliar só de bater o olho, na teoria de Browson-Lowry você vai ter que dar uma olhada na reação química, na de Lewis também. Esse tópico fala sobre as propriedades do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é a única base que não vai ser formada pelo metal, né? Vai ser formada pelo amônio. E, enfim, ele é bastante perigoso. Ele forma um gás, né? Que sufoca. Outro dia, uma conhecida estava lavando o banheiro, disse que misturou alguns produtos químicos, né? Misturou um desinfetante de umas marcas que ela não conhecia lá, com água sanitária, e aí começou a sentir um cheiro muito forte. Ela parou de lavar o banheiro, abriu a porta e saiu. E ela me perguntou o que poderia ter acontecido. Bom, o que poderia ter acontecido é que ela misturou coisas que não deveria misturar e formou amônio, né? Se você mistura alguma base com água oxigenada, com cloro, né? Que é a água sanitária, você pode ter a formação de amônio. E é isso que esse textinho
aí que eu ia pedir para os meus alunos lerem, falava, né, sobre o perigo de se misturar coisas que não se conhecem. Evite misturar produtos de limpeza, tá, gente? Já teve casos de pessoas que morreram nessas brincadeiras. Assim. O sal é o que se forma quando eu misturo uma base, um ácido, e tiro a água. Por quê? A reação de neutralização, como vocês conhecem, vocês vão ver em todos os livros didáticos, é uma base e um ácido que formam sal e água. Beleza. Essa é a definição dada. Na prática, no dia a dia do químico, a gente diz que a reação de neutralização é uma base e um ácido formando água, tá? Por quê? Porque se você vai formar sal e água, necessariamente o sal vai estar dissociado no seu ânion e no seu cátion, né? Seu cátion no seu ânion. O sal não vai estar na forma de sal bonitinho, molecular, na presença de água. Né? Então, o que acontece quando você coloca cloreto de sódio, que é o popular sal de cozinha, na água? Ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Não vai ficar o composto sólido bonitinho na presença de água, tá? Então, por isso que a gente diz que, na prática, a reação de neutralização é uma base no ácido formando água. Mas no livro didático de vocês sempre vai aparecer sal mais água, tá? Nomenclatura de sais, não de bases. O nome do ânion mais D, mais nome do cátion, tá? E então é assim que a gente dá o nome para um sal. O nome do ânion mais D, mais nome do cátion. O sal não vai conduzir corrente elétrica diretamente, né? A não ser que ele esteja dissolvido em água. Água com sal dissolvido pode, aí sim, conduzir corrente elétrica, tá? Nome de ânion basicamente dá uma olhadinha na tabela de nomenclatura dos ânions mesmo, tá? Vocês vão decorar com uso. Não se preocupem, com o uso vocês decoram facinho. O cátion vai ser basicamente o nome do metal mesmo, né? Então vai ser carbonato de alumínio, sulfato de sódio, né? O cátion vai receber o mesmo nome do metal. O ânion, carbonato, sulfato, fosfato, fluoreto. O ânion, ele tem uma tabelinha bonitinha de nomenclatura de ânions para vocês consultarem. No começo, consultem mesmo, não se preocupem que com o uso vocês pegam os principais, tá? Então, aqui está tendo uma reação, né? O exemplo de uma reação de neutralização aqui em cima. Eu acho que vocês não estão vendo no cursor, mas está aí em cima, né? Então, é assim que livros didáticos representam, tá? Então, você tem o hidróxido de sódio, que é a base, que vai reagir com o ácido clorídrico, que é o ácido, né? Vai formar água e vai formar o sal. Com a observação de que esse sal, o cloreto de sódio, ele não vai estar nessa forma molecular bonitinha, ele vai estar dissociado em Na+, Cl-, tá bom? Mais uma coisa, que é uma questão de curiosidade, vocês não precisam decorar, vestibular não cobra isso, mas, enfim, na escola que eu estava dando aula, um livro didático trazia essa informação, que é que os sais se classificam como hidroxissais e hidrogenossais. Tá? Hidroxissais, então, seriam sais que teriam um hidrogênio na sua formação, né? Por exemplo, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um exemplo legal, porque quando eu estava no ensino médio, eu sempre me perguntava por que chamava bicarbonato. Não tem nada duplicado ali. Por que chama bicarbonato? E minha professora de biologia tinha essa mesma dúvida, né? Por que chama bicarbonato se não tem nada que é dois? E aí um dia ela perguntou para o meu professor de química, eu estava conversando com o professor de biologia, o professor de química passou, ela, peraí, Marcos, me tira a dúvida, por que chama bicarbonato? E aí ele falou, tem dois sim, tem dois cátions, o sódio e o hidrogênio. Os dois estão ali atuando como cátion. Tem dois cátions e a gente vai chamar de bicarbonato, tá? A gente chama de bicarbonato toda vez que tem dois cátions. E um dos cátions é necessariamente o hidrogênio, tá? Dois cátions diferentes, né? Se fosse carbonato de sódio, só carbonato, teria dois cátions também, porque seriam dois sódios, mas aí os dois são iguais, né? Eles são indistinguíveis entre si.
E os hidrogenossais, isso seriam os hidrogenossais, né, que teriam um hidrogênio, e os hidroxissais seriam que teriam um OH- na sua formação. Isso é uma questão de curiosidade, tá, gente? Vocês definitivamente não precisam decorar, não precisam se preocupar com isso. Perguntinhas que eu sempre passava no final da aula para meus alunos já ficam aí para vocês, né? Se vocês quiserem pausar, tirar print, enfim, fazer alguma coisa. Isso aqui é o tipo de pergunta, aquelas perguntas que eu também deixo no final dos slides para vocês, o tipo de pergunta que vocês devem conseguir responder a partir da aula de hoje, né? E aqui tem uns exercíciozinhos, acho que são 2, da apostila dos meus alunos lá. Não falei sobre óxidos, né? Nesses slides, lá nos slides de vocês mesmo, tem óxidos lá. Mas só pra gente conversar rapidinho, os óxidos, então, vão ser tipos especiais de sais. Tipos especiais por quê? Porque eles vão ter, além de ter o oxigênio na sua formação, eles são resultados de uma oxidação, né? Então, quando eu falo óxido de ferro, que é o Fe2O3, no caso de óxido de ferro 3, ou FeO, no caso do óxido de ferro 2, o que é esse composto? Ele é resultado de uma oxidação. Que tipo de questão está associada com óxidos? Ou é uma questão que não tem absolutamente nada a ver com o composto, né? Ele só está ali por conta de uma reação química, só para contextualizar, ou é um tipo de questão que vai falar especificamente sobre oxidação, né, e redução, vai falar sobre eletroquímica, que é um assunto que a gente ainda vai ver na aula, hoje é a aula 5, na aula 10, a gente vai ver sobre eletroquímica, a gente vai falar de pilhas, eletrólise, a gente vai falar sobre balanceamento e redox, tá? Os óxidos, então, eles são um tipo especial de sal. Tem os óxidos e os superóxidos. Os superóxidos são aqueles em que o oxigênio tem NOx 2-, mas como vocês ainda não viram eletroquímica, vocês não viram NOx, então não adianta falar isso para vocês. Eles são resultados de uma oxidação, então o meio tem que estar bastante oxidante, e eles estão muito presentes principalmente em região de maresia, tá? Mas eu acho que é mais proveitoso a gente falar sobre isso mesmo na aula de eletroquímica. Eu acho que já foi bastante coisa quando a gente falou de ácidos, bases e sais. Letícia, alguma dúvida? Não? Bueno, não havendo dúvidas, era pra gente falar sobre isso, né? Era pra gente falar sobre compostos inorgânicos. Vale a observação que eu fiz lá no começo, não tenho certeza se eu fiz, mas vale a observação de que esses compostos são inorgânicos porque eles não seguem as regras de compostos orgânicos, que são cadeias longas de carbono e numa eletrônica descentralizada. Mas a gente ainda vai ver, a gente vai ter 2 aulas sobre química orgânica especificamente, tá? Basicamente é isso que a gente queria, então, era classificar os compostos, né? Dar nome para eles, por que os nomes são assim, quais são as características dele. Os compostos inorgânicos vão ocupar a maior parte da tabela periódica, e a gente precisa saber que compostos são esses, né? E como que a gente trabalha com eles. E além deles estarem muito presentes na cultura popular, né? Principalmente os ácidos pipocam, vira e mexe na cultura pop, né? Sempre tem o Homem-Aranha derrubando alguém no ácido, ou então num crime alguém jogou ácido lá para destruir as provas, etc. e tal. Mas espero que tenha ficado claro na aula de hoje que a corrosibilidade não está necessariamente associada ao ácido ou à força do ácido, né? Existem outros compostos que podem ser igualmente corrosivos, como hidróxido de sódio e popular soda cáustica. E os sais, eles são resultados de trabalho mesmo, gente. Vocês vão ter que, toda hora que aparecer o nome de um sal ou aparecer a fórmula de um sal, vocês têm que consultar a tabela de nomenclatura de ânions,
Com o tempo, vocês decoram facinho, facinho. Eu garanto, tá? Não é porque eu trabalho com química, já estou estudando química especificamente já faz 8 anos. Não é por isso que eu decorei, não. No caso, ensino médio já tinha decorado mesmo. Faz umas 2 listas de exercícios que já tá bom. Eu vou deixar então esses slides que eu usei hoje lá no Google Sala de Aula para vocês. Vou deixar também os slides que eu preparei. Deixo os exercícios também. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo na próxima aula ou na monitoria, tá bom?